E aí, queridos rubro-negros, bem-vindos a mais uma reação do nosso Flamengo. Investidas do Flamengo por Caio Jorge do Cruzeiro foram por água abaixo. Depois do rubro-negro oferecer um valor abaixo do esperado, o atacante se reuniu com a diretoria do clube mineiro e a permanência dele em Minas é dada como certa pela Raposa. Por outro lado, quem está de saída do Fla é Vinha. Com 3 opções no setor, o Flamengo decidiu emprestar o lateral esquerdo ao River Plate da Argentina. O rubro-negro vai receber 500 pelo empréstimo do jogador até o ato também prevê uma opção de compra de 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais, caso o uruguaio jogue 50% das partidas da temporada. Daí o mercado da bola no Rio de Janeiro, muita gente me questionando, Lívia, mas o Botafogo não tem transfer ban? Está anunciando o jogador, chegada de jogador, pode até anunciar, só não pode escrever e não pode jogar. Porque tem que pagar primeiro, resolver o transfer ban para depois ser, de fato, oficializado ali, né, como jogador do Botafogo. Eles estão confiantes que vão quitar a dívida. Enquanto isso, fica de olho no mercado. Agora, Dracena, Caio Jorge morreu a história. Encerramos uma novela, o Flamengo tentou buscar o personagem, que poderia sim fazer muita diferença nesse time do Flamengo, que já está pronto, já está robusto, mas precisa de peças. Nós vimos o Pedro se lesionou, ficou muito tempo fora. Caio Jorge, artilheiro do campeonato, voou, fez uma excelente temporada, é novo, mas o Cruzeiro em nenhum momento sinalizou que facilitaria. O Flamengo investiu até onde mostrou que valia a pena colocar grana e o assunto encerrou, apesar da bronca dos dirigentes do Cruzeiro, né? Não tinha nem como o Cruzeiro colocar o Caio Jorge para negociar, porque o artilheiro do campeonato é um cara que fez a diferença realmente em vários jogos, fazendo gols importantes, né? E você colocar ele para vender, então acho que isso seria muito ruim. E o Cruzeiro sempre com a postura de profissionalismo. Chegou, não queremos vender. Você quer pagar? É X. Se você não pagar isso, ele não vai. Então, agora, aí vai o Flamengo por trás, liga para o staff do jogador para tentar convencer, para de repente pressionar a diretoria do Cruzeiro. Só que aí tem, de repente, a visão do atleta também, que está adaptado ao clube. O clube já te deu muitas oportunidades e ele aproveitou. Então, assim, Lívia, eu vejo assim, uma bela atitude da diretoria do Cruzeiro. Não gostei da atitude do Flamengo, até porque, né, você fazer essa manobra, né, de ir pelo jogador é muito ruim, até porque você imagina se é um jogador, Lívia, que se não tivesse a cabeça. Não, eu não quero mais jogar no Cruzeiro. Não quero. E aí você investe um valor muito alto, como investiu no Caio Jorge, para de repente sair brigado. Mas não é algo que não aconteça, né? Não é Acontece, algo é normal raro, isso. Né? É normal isso de acontecer. Não é a primeira vez e nem vai ser a última. Só que aí acho que fica ruim. O Flamengo está fazendo com o bidãozinho isso aí agora. Então, só que fica ruim, como que você vai cobrar? Bidãozinho. Como você vai cobrar do outro time para você ser honesto? Fala que com dinheiro compra-se tudo e ele tem razão. Mas vale ressaltar numa situação como essa o posicionamento do Caio Jorge. É isso que eu falei. Que a gente já viu inúmeros jogadores, ontem falamos do Gerson, né? Jogadorzinho dodói, que qualquer proposta já é motivo de criar uma confusão no clube. E o Caio Jorge tem que ser como exemplo, tem que ser usado como exemplo positivo. Por quê? Ele poderia muito bem ir para o Flamengo, né? Mas o quê? A estrutura do Cruzeiro. O Cruzeiro já levou ele à seleção, então ele está de olho convocado. Então mudar de clube, conquistar seu espaço, e no Cruzeiro ele já tem espaço. Então assim, você vê que é um cara muito bem assessorado e um jogador assim que tem palavra, porque deu palavra para o Cruzeiro e o quê? Vou continuar aqui, não é proposta que vai me mover, mas sim o propósito de me levar para a seleção brasileira, né? O projeto que o Cruzeiro me ofereceu. Foi muito bom você lembrar isso. Nós falamos sobre a gestão de carreira do Gerson ontem, né? No Cruzeiro, o Caio Jorge foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil e chegou à seleção brasileira. Então não é que assim ele não tem um destaque, não é um time que não vá brigar na parte de cima. O Cruzeiro chegou ali no Campeonato Brasileiro muito próximo de Flamengo e Palmeiras. Parece sim que vai brigar nessa temporada, buscar títulos, e ali o Caio Jorge sabe que o lugar é dele. No Flamengo tem espaço para ele, mas é um time que tem mais material humano para ele ter que disputar uma vaga, ele vai ter que conquistar o espaço. Ele não chega como titular absoluto. Agora, no Cruzeiro, ele já inicia a temporada como um cara. E aí ele ia brigar com o Pedro, Bruno Henrique. No Cruzeiro personagens que já tem uma história dentro do clube. No Flamengo, e o Cruzeiro faz bem, até porque sai o Caio Jorge, como é que repõe? Um personagem com essa qualidade,
tão jovem, que entregou o que entregou, agora já com a O Dineno não tá voltando? Não, e o Bap perdeu uma também, porque parece que ele tá com o rei na barriga. Ele não ficou no São Paulo, ele não volta. Ficar à disposição. Ronaldo, o presidente do Flamengo, acho que ele tem o rei na barriga. Com dinheiro não se compra tudo. Não é por aí, não. Às vezes ele até... Tem gente que é diferente, viu? Encontrou gente diferente aí, presidente. Vai. A gente com cascar e compra tudo. Que ele tá com o bolso cheio. Mas isso não é por aí, mas não tava vendo. Mas como é bom ter dinheiro. Agora E o bidãozinho não tá à venda também, não. Só pra deixar claro aí. Será? Vamos ver. Vamos ver. A conquista, estamos juntos aqui no Sport Center. É louco, que responsa, mas vamos que vamos, sem perder tempo, diretamente para o Rio de Janeiro, dando bom dia também para o nosso repórter Rodrigo Jufo, que vai aparecer aqui no telão, para trazer todas as informações de bastidores desse mercado da bola do Flamengo, conturbado aí, buscando Caio Jorge, não dando certo, a recusa do Cruzeiro pelo Caio Jorge. Será que vem outro atacante pela frente aí, sem ser o Caio? Marcos Leonardo, talvez? Não sei. Quem vai nos informar é Rodrigo Jufo. Bom dia, meu parceiro. Bom dia, Joãozinho, Breiler, Mari, feliz ano novo para todos vocês, muito sucesso ao João nessa nova empreitada aí, estreando no Sport Center, e a gente chegando com notícias do mercado da bola do Flamengo, que vem movimentando aí desde o finalzinho do ano passado com essa negociação pelo Caio Jorge, como a gente viu na nossa escalada, né, nos nossos destaques iniciais. O Cruzeiro encerrou essa negociação oficialmente depois de algumas propostas do Flamengo, a última de 24 milhões de euros e ainda mais o Everton Cebolinha, recusada oficialmente pelo time mineiro. Agora o Flamengo já traça outros planos. O Cruzeiro recusou essas propostas, mas encerrou a negociação muito também porque o Flamengo contava com o desejo do Caio Jorge de falar à diretoria que queria vir ao Flamengo, aquele famoso demonstrar interesse em ser negociado, né? Forçar uma saída. O Flamengo contava com que o Caio Jorge fizesse isso, mas o atacante não quis forçar nenhuma relação com o Cruzeiro, até porque é ídolo lá, faz parte dos planos para essa temporada. O Flamengo, então, não teve esse suporte. Caio Jorge é ídolo da torcida do Cruzeiro? Ele ganhou o que lá? Que estranho isso. Forte do Caio Jorge para dar continuidade às negociações por um valor menor do que o Cruzeiro queria, em 50 milhões de euros. O Flamengo agora traça outro plano, né? Já não teve Castellanos, que foi para o West Ham, agora Caio Jorge encerrando essas negociações, e agora o Flamengo traça Marcos Leonardo como alvo para o ataque para essa temporada. O atacante brasileiro do Al Hilal vive até um bom momento no time saudita, mas o Al Hilal quer abrir 2 espaços para estrangeiro para essa próxima temporada. Já negociou o João Cancelo com o Barcelona e Marcos Leonardo poderia ser outra peça para deixar o time saudita para abrir 2 vagas de estrangeiro. Mas, João, o que interessa é que o Flamengo ainda está no mercado, quer 2 peças, já trouxe o Vitão do Internacional, já fez exames, falta só o anúncio oficial. Quer um atacante, e a bola da vez é o Marcos Leonardo, e quer um goleiro. Esse ainda não tem uma bola da vez, já que o Brasão pediu para ficar no Santos. Felipe Luiz e Boto seguem na Europa, olhando opções no mercado de goleiros. Pois é, Brasão fica no Santos, Caio Jorge fica no Cruzeiro e tem essa opção aí de Marcos Leonardo, talvez reforçando o Flamengo. Para vocês, pensando aqui, Caio Jorge e Marcos Leonardo, mesmo nível de contratação, caso dê certo com o Marcos Leonardo, ou vocês acham que o Marcos Leonardo hoje está um patamar acima, abaixo do Caio? O que você acha, Breiler? Mesmo nível, João. São 2 jogadores revelados pelo Santos, 2 jogadores jovens com potencial não só de dar retorno esportivo, mas também financeiro. Mas pelo momento do Caio Jorge, por ter sido artilheiro do Campeonato Brasileiro, por ter feito a temporada que fez, eu vejo que deixa o torcedor do Flamengo ligeiramente frustrado, a diretoria também, porque havia esse interesse, mas o torcedor do Flamengo tem de encarar como de uma maneira natural esse desfecho, porque o Flamengo queria comprar, o Cruzeiro não quer vender, o Pedrinho, que investiu muito nesse time e tem demonstrado um anseio de fazer o Cruzeiro ser protagonista de novo no cenário nacional, entendeu que reforçar um rival nacional, mesmo por uma bala, por 30 milhões de euros, não seria um grande negócio. Então é levar isso de forma normal, uma negociação que não deu certo, e assim como o Flamengo tem um direito mais do que legítimo de querer, de certa forma, desfalcar um adversário, o Cruzeiro também tem todo o direito de não querer vender para o Flamengo, porque sabe e quer concorrer no patamar em que o Flamengo está. O Cruzeiro ainda não chegou lá, mas tem essa ambição
por isso eu vejo que é um desfecho natural e o Flamengo agora vai buscar uma nova opção. Tem bala na agulha para isso, para encontrar uma ótima alternativa no mercado. Cruzeiro, desculpa, Joãozinho, o Cruzeiro quase que deixa um recado, né? Exatamente, mercado, é isso que eu vou puxar pra você, assim, que a relação já não é boa desde a época do Matheus Gonçalves, que iria pro Cruzeiro e depois teve a recusa do Flamengo, os bastidores entre a diretoria do Flamengo e do Cruzeiro pegando fogo mais uma vez, né? É isso, e deixa esse recado nacional, né, de que, assim, o clube mais rico do Brasil, da América do Sul, enfim, tentando um jogador e o Cruzeiro falando, não, eu não quero, assim, dando, né, ele essa cartada. Eu acho que, pensando nos jogadores, no Marcos Leonardo e no Caio Jorge, talvez com o Caio Jorge, você meio que já pula aquela etapa do retorno de um jogador que ficou um tempo atuando fora. Né? Então, assim, o que a gente tem ali da amostra do Caio Jorge é que deu muito certo temporada passada no Cruzeiro e talvez isso poderia se replicar com uma facilidade maior do que do Marcos Leonardo. Mas qualidade de jogador, eu acho que se der certo com o Marcos Leonardo, também é uma baita contratação. Agora, dando voz ao lado do Cruzeiro, escutaremos Pedro Júnior se explicando também um pouco sobre essa situação de Caio Jorge ficando no Cruzeiro e dando a recusa ao Flamengo. Vamos ouvir o Pedro Júnior. A gente mostrou para o Caio Jorge ontem na representação o nosso projeto do Cruzeiro para ele, o que o Cruzeiro vai representar para ele em 26. E a gente, junto com a comissão técnica, junto com o meu pai, presidente do clube, decidimos a encerrar as negociações com o Flamengo, né, sobre o Caio Jorge, que a gente entende que o Caio Jorge hoje é peça fundamental no nosso projeto Cruzeiro. O Cruzeiro é um clube que está se movimentando para se reforçar e não quer perder os seus principais jogadores. E com relação a aliciamento e assédio sobre o Caio Jorge, isso é normal em qualquer negociação. Um jogador do tamanho do Caio Jorge, várias pessoas vão ligar para ele, e o Cruzeiro não tem essa postura de acionamento à FIFA, nenhum. A gente tem uma boa relação com o Flamengo, uma boa relação de respeito, de compromisso, então esse assédio, essas conversas, elas são normais pelo tamanho do jogador, pelo interesse todo do Flamengo de querer o atleta, mas o Cruzeiro entende que hoje o projeto Caio Jorge 2026 para ele é muito importante, e a gente conta com ele, e por isso encerramos as negociações para a gente encerrar esse assunto Caio Jorge Flamengo. É isso aí, cara. Foi muito bem o Pedrinho Júnior em falar abertamente, né? Todo clube faz isso. Treinador liga para jogador querendo convencer o jogador. Isso é normal no futebol. Se algum clube acionar o outro na FIFA, daí todo mundo terá que ser acionado, porque todos fazem isso. Pois Exato. é, Mari, como a gente falava, um recado bem dado do Cruzeiro via Pedro Júnior, que também já havia sido informado via o Pedrinho, né? Uhum. Que o Cruzeiro quer sim, em 2026, ser a terceira força do futebol brasileiro. E para isso, você não pode perder seu maior destaque na temporada passada. É um recado e tanto para a longevidade do Cruzeiro sob o comando do Tite, que a gente já começa a ficar pensando aí, Caio Jorge sob o comando do Tite, como vai ser. O Cruzeiro vem sim para fazer frente a Flamengo e Palmeiras, né? Ah, com certeza, com certeza. Vem desde quando o Pedrinho assume com dinheiro, montando um time muito competitivo, depois com o Leonardo Jardim, né, organizando ali a casa, e agora com um treinador da altura do Tite, né? O tamanho do Tite é gigante. Tem toda a questão ali com o Flamengo, mas depois desse retorno dele, foi um nome que o Cruzeiro acertou na contratação. Então, acho que pensando ali num projeto para o Caio Jorge continuar essa sequência, né, de artilheiro, enfim. Mas eu gostei do tom apaziguador também. Não vamos para a FIFA, questão do assédio, acho que não precisa, né, Exato. inflamar um pouco mais, porque o Flamengo ele precisa só de uma faísquinha, né, para já entrar na pilha. Opa. E a gente entrar nessa parte chata que a gente sabe muito bem como acontece às vezes no futebol. E nem faz sentido, né, Mari? Nenhum. Porque é normal nesse tipo de negociação, não só o dirigente, mas também o técnico bater um papo com o jogador. A arte da sedução ali, de tentar o convencimento. Né? Exato, Johnny. E é normal também o treinador ou até gente do staff entrar na jogada, mas isso não configura um aliciamento. E ali, em momento algum, houve declaração pública do Caio Jorge forçando saída, houve dirigente do Flamengo forçando a barra do outro lado. Eu vejo como uma negociação normal e o Cruzeiro exercendo o seu direito de manter o seu principal artilheiro. E mais do que isso, mostra também uma estratégia de mercado. Quando há poderio financeiro, e o Cruzeiro agora tem essa nova era, né, de um dono com capacidade de investimento,
os clubes começam a usar isso a seu favor. Na Europa é muito comum, por exemplo, clubes grandes montarem elencos largos, né, com profundidade, para, de certa forma, tirar jogadores do radar de rivais. E isso, o Cruzeiro agora quer usar também a seu favor. Ah, legal, eu posso vender, eventualmente, o Caio Jorge. Não me espantaria, por exemplo, se chegar na mesa do Cruzeiro uma proposta parecida com a do Flamengo e futuramente o Cruzeiro se interessar por vender. Mas não vender para o Flamengo mostra que o Cruzeiro tem uma ambição maior, que o Cruzeiro agora quer dar um passo à frente e também se colocar nessa disputa que a gente já viu aqui de Flamengo com Palmeiras, de Flamengo com Botafogo, e o Cruzeiro quer ser também protagonista no futebol nacional. Grandes ambições do Cruzeiro para essa temporada, Caio Jorge fica,